Gente, nos últimos 2 anos, o mundo inteiro tem declarado guerra ao uso do plástico, que é considerado um dos principais vilões do meio ambiente. Estima-se que, por ano, sejam geradas 400 milhões de toneladas de plástico, isso em todo o mundo. E só uma pequena parte, menos de 10%, seja reutilizada. O restante acaba em aterros sanitários, nos rios e também mares. Mas o uso dos plásticos está sendo repensado. Tanto que já existem cidades que proibiram o uso dos canudinhos de plástico, isso também aqui no estado. Agora, uma lei aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina tem a intenção de proibir os canudinhos em todo o nosso estado. Então, medidas estão sendo tomadas aí para beneficiar o meio ambiente e o Balanço Geral mostra para você. Eles estão na latinha de refrigerante, no copo de caipira, no coco verde gelado e até no copo de suco nos restaurantes. O canudinho de plástico virou febre em todo o mundo a partir dos anos 80. Prático, higiênico e descartável, é difícil não encontrá-lo em todo lugar, inclusive no meio ambiente. Tanto que cenas como essa estão cada vez mais comuns. Animais marinhos são as principais vítimas do plástico descartado no meio ambiente. No Oceano Pacífico já existem ilhas inteiras formadas por lixo e a estimativa é que, se algo não for feito, até 2050, exista mais plástico nos oceanos do que peixes. Segundo este professor do curso de Oceanografia da Univale, essa é uma preocupação real. No solo, o plástico demora até 400 anos para se decompor. Existem estudos das Nações Unidas, inclusive as Nações Unidas no ano passado, numa reunião em Nova York, colocou exatamente a importância de se ter atenção ao uso do plástico, visto que hoje no planeta nós já temos lugares no planeta com ilhas de plástico, vinda dos mais diferentes países. Então, eu creio que é uma questão fundamental essa discussão, e logicamente a divulgação de um tema tão importante para toda a humanidade. Diante dessa realidade da necessidade de evitar um caos ambiental, alguns países já proibiram o uso dos canudinhos de plástico. Aqui no Brasil, algumas cidades entraram na onda. E agora, Santa Catarina já aprovou uma lei com o objetivo de proibir o uso em todo o estado. Mas, na prática, dá para deixar esse hábito de lado? Nunca uso canudinho, eu prefiro sempre copo, mas aqui por ser copo descartável, daí acaba vindo e a gente usa. Você, se não tiver canudinho, não tem problema? Não, de maneira nenhuma. Sem o canudo ficaria o mesmo gosto da caipira. É uma questão de costume mesmo as pessoas usarem canudinho? Eu acho que sim, E é um costume bem fácil de você desfazer ele. Dá para mudar? Dá para mudar, com certeza. Essa comerciante de Balneário Camboriú diz que já tentou se livrar dos canudos, mas ainda não encontrou opções para substituí-los. Porque nós não temos nos atacados aqui quem nos forneça a mercadoria. A gente procura, aí tem que mandar buscar fora e tem todo o processo de logística ou transporte e aí tu acaba caindo no plástico, que continua sendo a única opção que a gente tem. Mas em meio a toda essa discussão e esse questionamento sobre a questão do uso do canudinho de plástico, a gente percebe que já tem gente consciente, viu? Aqui nesse quiosque na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú, num dia de alta temporada, por exemplo, eles chegam a entregar cerca de 1.000 canudinhos de plástico para os clientes. E segundo o atendente, que preferiu não gravar entrevista, menos da metade desses clientes questiona sobre a origem do canudinho e sobre o destino final. Menos da metade dos clientes está realmente preocupada com a questão ambiental relacionada ao canudinho de plástico. Por isso, a mudança partiu deles, do próprio comércio. E há 6 meses, eles só entregam esse canudinho aqui, que é biodegradável. Segundo as informações que estão na embalagem, na natureza ele se decompõe em até 2 anos e meio. Esse outro comércio, que fica em um shopping de Balneário Camboriú, também já trocou os canudos tradicionais pelos biodegradáveis. O custo de um canudo desse chega a 50% a mais em relação ao de plástico tradicional. Um preço que, segundo Valmir, vale a pena ser pago. Aqui mesmo, os biodegradáveis só são entregues ao cliente quando solicitado. Mas não é só isso. As entidades hoje que trabalham, as lojas, bares, restaurantes, cafés, nós já deixamos, digamos assim, tudo que é descartável, para que sejam reciclados, papéis, plásticos, copos. Se deixar de usar o canudinho for difícil para você, saiba que já existem opções bem interessantes no mercado, além dos biodegradáveis. É o caso dos canudos reutilizáveis.
Nessa loja existem opções de plástico lavável, de metal e até de silicone, que vem inclusive com a escovinha para fazer a higienização. Segundo o Maico, a onda agora é pelos de silicone, que podem inclusive ser levados no bolso. Aqui, o custo de 3 ou 4 peças sai de R$ 30 a R$ 40. A gente vem aí não só com a questão, né, ambiental, mas sim envolvendo o design, né, toda uma questão assim que tem esse hype do momento também, que é esse canudo, a questão de ele ser reutilizável, você não precisar usar qualquer outro, você ter o seu próprio, então você pode estilizar ele, né, colocar uma cor diferente, isso é muito legal para o mercado. A lei que proíbe o canudinho de plástico em Santa Catarina já foi aprovada pela Assembleia Legislativa. Assim que for sancionada pelo governador, os comerciantes têm 1 ano para se adequar. Mas por que não começar a mudar seus hábitos agora? O meio ambiente agradece. E agradece mesmo, né, Dayana Brocardo, e você de casa. Especialistas afirmam que se não houver uma redução significativa do uso do plástico, em 2050, nos mares haverá mais plástico do que peixes. É por isso que os cuidados devem ser tomados e também a utilização. Eu não consigo entender a lógica, né, de você pegar um copo e colocar um canudo dentro. Lógica, se você usar a racionalidade para parar para pensar, você não entende, já que o copo é o recipiente utilizado para você tomar alguma coisa. Aí é o copo que é de plástico, mais o canudo que é de plástico, e isso gera aí realmente, né, o mundo não comporta mais, o meio ambiente não comporta mais. Olha as tartarugas, inclusive aqui em Itajaí, que já foram resgatadas, né, confundem o plástico com algas e com outros tipos de animais marinhos que elas comem, se alimentam e acabam morrendo. Lamentavelmente está acontecendo, mas se cada um fizer a sua parte, certamente o meio ambiente não será tão degradado como tem sido nos últimos anos.